Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio aqui do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você já sabe, se quiser me chamar para conversar é lá no @SanclerBernardes. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_TI. E juntos, mais uma semana, como todas as outras, você nos encontra aqui. Pode ouvir na sua plataforma favorita, pelo Spotify, pelo YouTube. O importante é nos acompanhar aqui, lá no Instagram. A gente está no @UTI Informe Ação. E se você puder vir fazer parte, né, dos nossos apoiadores, a gente tem o Apoia-se. O Apoia-se é um movimento para quem nos escuta aqui toda semana e gosta do nosso trabalho e está a fim de apoiar de alguma forma. Não precisa ser valores altos, né? A gente está ali dentro do Apoia-se. É só dar uma olhadinha na campanha, como é que funciona, mas o valor que você puder nos ajudar é super bem-vindo para a gente continuar aqui fazendo conteúdo de qualidade. E em troca não, né? Mas assim, para fazer essa troca, né, a gente envia todo mês um material super completo. Tem dias que eu mando pro Sancler falando, meu Deus, isso aqui tá muito bom, tá parecendo um capítulo de livro. Não acredito, né? Então, que a gente produziu isso, né? Um material super completo. Todos os artigos que a gente fala aqui, obviamente, vão, né, para os nossos apoiadores, prontinho ali para ler. E, além disso, a gente prepara um material também, né, juntando toda uma parte escrita de raciocínio que a gente faz aqui a cada episódio para poder vir aqui falar com vocês. Então, quem quiser estar por lá com a gente vai ser super bem-vindo. E a gente vai para mais um episódio. É aquele episódio que a gente faz quase todo mês, né, de qual é a evidência, onde a gente escolhe especificamente um artigo. Lógico que todos os nossos episódios são baseados em evidência, né? Quem mas ouviu na semana passada viu que a gente falou de vários artigos a respeito da temática de eventos adversos. Mas o qual é a evidência é pontual, né? É pontual. A gente acaba escolhendo um artigo muito interessante. Acho que é um jeito também de quem nos acompanha estar atualizado, né? Saber os artigos mais recentes que têm saído por aí. E aí, essa semana a gente escolheu um artigo que acabou de sair, né, Sancler? Deixa eu ver, você está com a data dele aí fácil? Eu acho que foi de agora, de abril. Agora. Eu tenho ele aberto aqui, eu só sei que é 2025 e que foi agora. Deixa eu olhar aqui que eu tenho. Abril. Anesthesiology, Critical Care and Pain Medicine. Exatamente. É um artigo de abril, então assim, né, gente? A gente está em maio, um artigo do mês passado, super fresquinho, e de uma temática extremamente interessante, importante e prática, né? Para, assim, ler o artigo. Cada vez mais frequente. E cada vez mais frequente e sair colocando na prática clínica, né? E sobre o que é? Eu vou começar fazendo uma reflexão, né? Quem nunca esteve ali no round multidisciplinar? E se você não sabe o que é round multidisciplinar, porque você está chegando agora, é aluno, ou enfim, por qualquer motivo, a gente tem um episódio só sobre isso, né, Sancler? Sobre round multidisciplinar. E quem nunca esteve ali e pensou, né, ou falou, ai, por que eu tô aqui? Eu tenho não sei quantos pacientes para atender. Esse povo não para de falar. Aqui, né? E tenho que ficar aqui, isso aqui não vai me servir para nada. E esse artigo ele vem muito mostrar que não serve para muita coisa. Se a gente souber fazer direito, usar bem feito esse momento, ele serve assim muito a nosso favor. Então a gente vai falar um pouquinho como o round multidisciplinar é a temática desse artigo, né? Como o round multidisciplinar pode trazer bons desfechos para a gente dentro do contexto de reabilitação, né, Sancler? Exatamente. Vamos discutir aí uma pesquisa que foi em busca de esclarecer essa pergunta. Qual era o impacto de uma implementação de um round multidisciplinar nos resultados e desfechos voltados para a reabilitação, para a oferta da reabilitação? Então, eles foram muito nisso de como é que eu posso estruturar uma que a gente chama aqui de visita, muitas vezes, né? Um round ou uma visita multidisciplinar, para que a equipe
uma equipe coesa, a equipe em conjunto, possa promover mais acesso dos pacientes críticos à reabilitação e, consequentemente, os melhores desfechos. Então, foi um trabalho que fez uma análise ao longo, uma análise temporal, né, um estudo de coorte, ele observou um estudo observacional, e aí ele fez um período que não existia o round multidisciplinar para um período depois que existe para tentar responder esse tipo de coisa. Eu já passei, eu tive a oportunidade... Diga, Débora. Depois eu conto minha historinha. Você vai falar sobre eu só queria... o desenho? Não vou não. Eu só queria fazer porque no começo ele faz uma introdução que eu achei interessante de trazer aqui, porque ele fala o conceito, né, do round, né, como deveria funcionar, e aí, de novo, a gente tem um episódio só sobre isso, mas eu acho que é legal a gente só retomar isso aqui no começo do episódio, né, que ele fala que o round multidisciplinar, ele incentiva várias disciplinas de saúde, vários profissionais de saúde, então, né, por aí já dá para perceber que o round ele é formado por vários profissionais diferentes, né? E aí ele coloca a colaborar de perto, utilizando suas habilidades clínicas. Olha que bonito, né? Cada um com a sua habilidade clínica, então sou eu na minha, ele na dele, né? Para agilizar e coordenar, né, ajustar a coordenação do atendimento ao paciente, priorizar tarefas diárias e definir metas diárias claras. Então, olha que interessante, né? A gente vive falando assim, por exemplo, né, a reabilitação não é prioridade no meu serviço. Eu queria Nem todo reabilitar. mundo compra essa briga comigo, né? Eu queria reabilitar, mas o paciente estava sedado. Eu queria reabilitar, mas tinha não sei qual barreira, né? Então, olha aqui, né? Dentro do round multidisciplinar, a ideia é que a gente priorize tarefas, né, diárias. Então, é o momento de você colocar o que é prioridade? Né, tirar a sedação, tirar a PAI, o que para você poder mobilizar o seu paciente, né? E aí ele termina falando assim que ao melhorar a comunicação e a eficácia do estabelecimento dessas metas, o round ele desempenha um papel fundamental, então, na possibilidade de oportunizar a reabilitação de forma, né, mais precoce, mais cedo para esses pacientes dentro da UTI. Então, né, a gente deveria substituir essa sensação de o round é perda de tempo, o round não serve para nada, poxa, ali é uma oportunidade para eu ganhar aliados, para eu traçar estratégias que não são minhas, muitas vezes, como, por exemplo, diminuir a sedação, mas que eu preciso muito para conseguir fazer o que é meu, que é a reabilitação do paciente, né? E é uma busca, né? A nossa busca ativa, literalmente, para a janela de oportunidade terapêutica. Então, se eu, como fisioterapeuta, não batalhar para que exista uma janela de oportunidade terapêutica, a gente vai ter pacientes muito sedados, pacientes muito imóveis, pacientes que não têm um favorecimento para que a gente possa reabilitar. E, como você disse, nada melhor do que o rádio. Mas eu tenho uma boa comunicação com o restante da equipe. A gente entende perfeitamente que isso é possível. Mas a estruturação, que foi inclusive o que o trabalho quis estudar, a estruturação tem um resultado sempre diferente de uma boa iniciativa, até porque a boa iniciativa ela é colocada para um ou outro que tem aquela habilidade. Quando você protocola isso, quando você institucionaliza, quando você padroniza, todos têm a oportunidade e todos participam. Então isso eu acho que é um ponto de destaque também na visita, né? Visitas estruturadas. E assim, né? Você pode falar, eu tenho, igual você falou, eu tenho uma boa comunicação com a equipe. Então eu vou lá, falo com o médico, depois eu vou lá e falo com a enfermeira. Então, tem várias coisas aí, né? Primeiro, você perde um monte de tempo, né? Porque você tem que falar com um, depois você vai falar com outro, sendo que você podia estar num lugar falando com todo mundo. Vai gastar mais do né? que essas visitas demoradas. Exatamente. E a outra coisa é que não coordena, né? Não tem como coordenar essas coisas se você fica aqui ou ali, fala com um e fala com o outro, aí um fala, vou fazer, o outro não sei, e as coisas não estão coordenadas. Então a ideia do round é estar no mesmo lugar, todo mundo, para coordenar essas ações que precisam ser feitas para o paciente, né? E no nosso caso, de novo, para oportunizar a reabilitação desses pacientes, né? Mas você ia contar uma história, conta sua história. Não, eu ia falar que assim, eu já tive a oportunidade e acho que para algumas realidades isso é um luxo. Eu tenho mais de 20 anos na UTI, eu sempre trabalhei em locais que existe a visita multidisciplinar, o round multidisciplinar.
E o quanto ele é grandioso, mas eu acho que a sua fala de agora há pouco, do tipo assim, mas eu consigo, né, conversar às vezes com um, conversar com o outro, não necessariamente o round é necessário, não, ele é preciso, e outra coisa é que o round é muito longo, ele não só é uma oportunidade, talvez, para quando a gente não entenda qual é o papel do round multidisciplinar. Então, quando o profissional fisioterapeuta não entende e ele vai para um round multidisciplinar na condição de espectador ou simplesmente de, eu espero eu ser provocado para eu colocar minha fala, para eu poder participar como né, um dos atores do processo de Ou eu só cuidado do respondo, paciente, né? ou eu Eu só só respondo. respondo, aí eu vou informar que não. Então, assim, existe, primeira coisa reconhecer que o round é o local de fala de todos, ele é multidisciplinar, são vários profissionais diferentes trabalhando ali no mesmo momento, então é o momento dessa troca, mas a gente tem que pensar que a gente tem que ter voz ativa e não voz passiva dentro do round. Então a voz ativa, eu gosto de dar esse exemplo, sempre que eu estou falando com alguém sobre o assunto, eu falo assim, imagine que eu tire você dessa UTI, ou tire você desse round. As pessoas vão discutir sobre os aspectos funcionais e vão reabilitar o paciente? Provavelmente não, porque você é o profissional que tem que liderar isso. É você o profissional responsável. Então, na hora da visita, do mesmo jeito que um médico pergunta do remédio e do o resultado do exame, às vezes o pessoal da enfermagem pergunta de um curativo, pergunta de uma condução de algum medicamento, da liberdade e autonomia deles para fazer isso, a gente também tem que trazer essa responsabilidade para a nossa profissão. Então eu tenho que entrar no round multidisciplinar disposto a falar assim, quando é que a gente vai tirar a sedação do paciente? Porque ele já está não sei quantos dias sedado. Eu preciso dele acordado para reabilitar. Mas é porque ele é grave. Sim, mas tem muitos pacientes graves que ficam em períodos de imobilismo há muito além do tempo. E talvez falta de uma voz ativa. Muito de visita, entendo que tem muitas visitas longas, eu acho que isso é um processo de lapidar de cada unidade para chegar num round adequado. E aí o que o trabalho faz é usar um round multidisciplinar que preconiza a discussão a respeito das intervenções de reabilitação. Então, não é aleatório, eles não estudaram ter um round qualquer, eles estudaram que tivesse um round e que dentro do processo da visita multidisciplinar fosse orientado sobre condições reais de reabilitação, inserção ou não dentro do programa, critérios de segurança e como as atividades iam ser coordenadas para que aquilo acontecesse. Então, eu acho que isso foi muito grandioso da análise, que não é só ter um round, mas é ter um round voltado para isso. E aí, para quem ainda fala, poxa, eu tenho dificuldade de me colocar dessa maneira, converse com a equipe, porque muitos rounds hoje em dia, eles têm ferramentas estruturadas. Então, no round, eu tenho várias coisas que são baseadas, na maioria das vezes, em perguntas, né? Você citou algumas, vamos despertar, vamos tirar a sedação, vamos fazer o desmame, vamos reabilitar, vamos andar, vamos sair do leito. Então, coloque dentro dessa estrutura questões de reabilitação, porque vão facilitar e favorecer que todo mundo converse a respeito do assunto. Mesmo para quem tem dificuldade, vai ser falado sobre isso. E eu vou inverter, né? Ele traz isso na discussão, mas aí eu vou só adiantar, e aí depois você pode trazer a parte metodológica dos resultados. Mas eu achei interessante que ele fala sobre não diferença, né? Mas eu vou falar de diferença porque eu não achei outra palavra, mas entre você ter um protocolo de reabilitação e você também ter o round, né? É como se a gente falasse assim, mas tudo bem, eu já tenho um protocolo de reabilitação, então eu vou seguir esse protocolo na minha UTI, né? Para que eu preciso do round multidisciplinar, né? E ele fala que o round multidisciplinar ele tem várias vantagens em relação a somente você implementar um protocolo de reabilitação ou fazer uma prescrição de fisioterapia, né? Porque ali é onde você consegue colocar, trazer um feedback, avaliar a necessidade e a viabilidade da intervenção fisioterapêutica por outras coisas, pelo remédio para dor, pelo despertar, enfim, né? Então, ele fala que, ele coloca, né, que em última análise, quando você consegue promover a comunicação dentro da equipe, no round, sobre essas questões de reabilitação, você acaba promovendo e favorecendo a cultura que apoia a reabilitação, né? E aí, outro dia eu até conversava com alguém no Instagram sobre isso, né? Que não adianta, gente, não adianta, assim, o
que move a UTI é a cultura da reabilitação. Você pode morrer de ter um protocolo, né? Se as pessoas não têm a cultura implementada ali, né, com elas, isso não vai acontecer. E aí eu achei muito interessante que ele traz o round como essa oportunidade, né? Sabe aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? De tanto que você fala de uma coisa, as pessoas acabam, né, Começam a absorvendo. refletir, pelo menos, a respeito do Exatamente. assunto. Então, a ideia também ali do round é isso, né? A gente trazer a necessidade até que isso vire uma cultura. Ele até fala, né, que a partir daí, de repente, porque eu não lembro se é dos Estados Unidos esse artigo, mas é de algum Japão. lugar que não tem. Japão, desculpa. Que não Japão. tem fisioterapia. Não tem físio o tempo inteiro na UTI. Exatamente, não tem físio o tempo inteiro na UTI, né? Então ele fala que a partir desse momento, né, que eles começaram a fazer o round, trazer essa parte da reabilitação, né, abriu um leque de indicações para a fisioterapia, né, que antes não tinha. Então eles passaram a chamar mais a fisioterapia. Por quê? Porque ali é um momento onde também as pessoas fazem essa troca de informação e eles começam a pensar, né? Nossa, se ele perguntou disso para esse paciente, esse outro é muito parecido, então talvez também vale. Então também vou chamar físio, ele também pode se beneficiar da reabilitação, né? Então, eu gostei muito que ele fala dessa questão do round, ele fortalecer a cultura da reabilitação, da mobilização dentro da UTI, né? Ele fala fortalecer a cultura e transpor barreiras, né? Então, eu gosto de dar exemplos clássicos, Débora, tipo assim, você tem um paciente que tem alguma coisa que seja uma barreira para a mobilização desse paciente. E que habitualmente você vê todo mundo, é melhor não, porque esse paciente, sei lá, ele está fazendo uma diálise, ele está em ventilação mecânica, aí sempre é uma barreira que a gente acaba deixando de mobilizar e reabilitar os pacientes. Quando você tem isso numa visita, você traz à tona a discussão com todos. E aí aquela coisa do, eu acho melhor não, ela passa a ser um pouco afrontada. Não, eu acho melhor não, mas por quê? Aí, nem você falou, eu posso pegar o protocolo aqui e trazer, mas o protocolo me diz que a gente poderia fazer. A gente só precisa discutir a melhor forma de fazer. Então, você está ali o tempo inteiro mostrando isso, você começa a fazer com que a equipe entenda, tipo assim, tá, a gente tem que criar a estratégia adequada para, na hora certa, reabilitar esse paciente. E não ficar postergando isso, e aí a gente consegue, então, fazer as intervenções. Então, eu acho que esse negócio de transpor barreiras e mudar essa cultura organizacional, ela é extremamente válida para que seja discutido dentro dos rounds. E aí, eu acho que o protocolo vem a complementar. Ele vem a trazer mais informações para somar. A maioria dos protocolos que a gente tem hoje, eles se baseiam no consenso lá de expert de 2014 sobre o critério de segurança. E quando você lê o consenso, eu acho que assim, tem coisas simples que a gente não pode deixar passar nessas leituras, né? Por que usa vermelho, amarelo e verde? Não é simplesmente igual a você dirigir. Vermelho você para, verde você anda e amarelo você tem atenção. Não é isso. É que o vermelho, a chance de eventos adversos, que a gente falou semana passada, é tão grande que contraindica você mobilizar. O verde, a chance é tão baixa que você não tem que ter dúvida, você tem que mobilizar. E o que eles trazem no amarelo? Que a chance de eventos adversos ela tem que ser contrabalanceada pelos benefícios do exercício. E aí como é que eu chego nesse se vale mesmo a pena? Discussão com a equipe. Então, olha aí, um trabalho lá de 2014 se encaixando exatamente no que a gente está falando agora. Talvez é o momento de você discutir não a contraindicação, você não tem que ir contra a contraindicação, não é o momento de discutir o que é válido como indicação absoluta, mas é o momento de discutir onde tem a barreira, onde tem um problema de cultura e etc. E é onde eu acho, se a gente fizesse um levantamento, está a maior parte dos nossos pacientes. Então, a gente consegue otimizar muitos resultados por conta disso, né? Trazer essa discussão. Aí você falou, né, sobre a metodologia. É um trabalho retrospectivo, ele pegou 2 momentos, um momento de 2 anos, que não tinha o round multidisciplinar, aí o round foi implementado e ele analisou por quase mais 3 anos depois como é que foram os resultados com a presença do round multidisciplinar. E esse round envolvia todos os profissionais, como você disse, mesmo não tendo fisioterapeuta de UTI, o fisioterapeuta era chamado também e se discutia essas questões. Então, tinha físio, tinha médico, tinha enfermeiro, tinha engenheiro clínico, tinha farmacêutico, todo mundo se juntou. E aí, nessa análise, eles conseguiram pegar dados de 300 ou 300 e pouco, eu não lembro agora, 300 pacientes que receberam efetivamente fisioterapia, tanto no período pré como no período pós-intervenção. E aí eles comparam os resultados desses 2 períodos. Então, o que o trabalho traz de informação é
É óbvio que tem outros fatores, mas é uma análise bruta do que aconteceu com os resultados de acesso à fisioterapia, de tempo para início da fisioterapia, de porcentagem de efetivamente ser reabilitado entre 2 períodos. Pré-round multidisciplinar estruturado que tinha discussão sobre reabilitação ou pós esse período. Então, uma comparação de 2 para 2 anos, mais ou menos, aproximadamente, é isso que eles fazem nesse levantamento. E aí, do ponto de vista, eu vou passar do ponto de vista numérico, eu acho que a gente pode discutir em cima. O que eles encontraram? Que a prática de mobilização, a prática de reabilitação desses pacientes subiu de 20% para 39%. Então, antes, 20% dos pacientes faziam reabilitação. Depois da implementação do round, 39% passou a fazer. E outra coisa é que isso foi muito gritante em pacientes em ventilação mecânica. Aí entra essa questão da barreira e da cultura, que saiu de 9% para 33% de mobilização de pacientes sob ventilação mecânica. Outra coisa que foi positivo é que o tempo para início da sessão, aí isso é muito característica de onde não tem fisioterapia na UTI o tempo inteiro, era em média de 6 dias, e ele caiu para 3 dias, quando se começou a discutir isso nos rounds multidisciplinares. E que as consultas de fisioterapia subiram de 9 para 16, quase que dobraram a quantidade desses pedidos de consulta que tinham para lá. Então, assim, mostra que é muito parecido com os dados que o Morris publicou lá naquele primeiro protocolo. É acesso à reabilitação na UTI. Como melhora o acesso à reabilitação? E eles fecham que participar do round multidisciplinar aumentava em 84% a chance de mobilizar o paciente crítico. Então, praticamente, eu dobro a possibilidade do meu paciente ser mobilizado a partir do momento que eu implemento um round desse jeito. E ele traz os dados bem bonitinhos, né? Ele traz ali uma tabela, né? Falando da proporção de pacientes, então, na fase 1, e depois a proporção de pacientes na fase 2 que receberam, né? Reabilitação, e aí tem ali, né, a porcentagem que você falou, então 20%, 21% na fase 1, 40% na fase 2, aí ele traz um gráfico, né, mostrando a diferença, assim, né, de Bem um bonito. gráfico para o outro, bem bonitinho, bem desenhado ali, e aí alguém um pode gráfico em X, né? Porque ele mostra, assim, a porcentagem de indivíduos que fazem a mobilização, que vai subindo ao longo do tempo, e o tempo necessário para esse indivíduo começar a fisioterapia, que vai caindo. Então, é um gráfico bem interessante para mostrar o comportamento de duas coisas diferentes melhoradas pela intervenção que era o round. E aí talvez, né, São Claro, alguém pode estar pensando, mas aqui a gente tem físio o tempo todo, então, na verdade, a gente começa, né, a gente já vê o paciente no primeiro, segundo dia da internação, todos os pacientes recebem fisioterapia, reabilitação, enfim. Mas eu acho que a questão realmente é outra realidade, né, em termos do acesso à fisioterapia, que talvez a gente não tenha esse problema aqui, mas a gente não tem problema acesso, mas a gente tem problema progressão, né? Aqueles pacientes que ficam fazendo a mesma coisa direto, né? A gente tem problemas de tipos de intervenção inadequados, então aqueles pacientes que estão fazendo mobilização passiva, né? E que várias coisas acontecem, ok, por conta do fisioterapeuta mesmo, mas outras coisas pela cultura, né? Por acessos que não tem necessidade, por sedação que não tem necessidade, e que podem ser mudados dentro do round, né? Então, apesar de não ser uma coisa diretamente a nossa realidade em termos de acesso, de tempo, mas ele mostra que a partir do momento que você está, né, implementa ali um round multidisciplinar, onde sempre você vai trazer, pontuar, olha, o meu paciente ficou em pé, olha, o meu paciente, né, eu dou sempre o exemplo da PAI, né, não que a gente não possa sair com PAI, né, gente, eu sempre falo isso aqui, mas é mais difícil, tem médico que não gosta, né, você pode acabar tendo um evento adverso. Então, ali o round, de repente, é a hora de você trazer isso. Olha, eu progredi até tal lugar. Agora, se vocês tirarem a PAI, vai ficar mais fácil para a gente continuar, né? Então, acho que não é bem a nossa realidade, mas conversa muito bem em relação à solução dos problemas que a gente vive falando que a gente tem para conseguir oportunizar a reabilitação dos pacientes na UTI, né?
Exato. E aí você falou isso um pouco antes também, que ele coloca que o objetivo era priorizar os pacientes com capacidade de reabilitação e discutir entre a equipe exatamente isso, o que está sendo priorizado ali, quem são os pacientes, por que eles estão sendo priorizados, e aí a comunicação entre a equipe fica melhor, por isso a gente melhora esse acesso. Um outro ponto que você colocou agora, que eles citam como uma própria limitação do estudo, é que talvez a melhora não seja única e exclusivamente pelas intervenções de reabilitação, mas ele promove outras coisas que o round vai melhorar. Menos sedação, ajuste adequado da medicação, e ele fala muito sobre a maturidade, o amadurecimento da equipe frente a questões de reabilitação. Então, por mais que você não tenha um protocolo que não mude muito isso, só o fato da equipe saber mais sobre o assunto começa a melhorar os resultados. Então, esse é um fator limitante, mas que traz uma coisa bem interessante aí para a gente poder ajudar a promover mais reabilitação. Então, eu acho muito legal que o foco não é o resultado da reabilitação. O resultado do trabalho é sobre ofertar reabilitação. E um outro fator limitante que ele coloca, além disso, que, tipo assim, outras coisas podem ter melhorado, não dá para a gente analisar de forma isolada, é que a natureza do trabalho é um trabalho retrospectivo. Então, assim, a gente sabe que muitas coisas acontecem entre 2 anos aqui e 2 para cá. A tecnologia muda, o perfil de pacientes pode mudar, e etc. e tal. Mas, e aí o que traz de luz para a ciência, né? Sempre que a gente faz com a evidência, a gente também pensa na questão da pesquisa. A gente pode pensar em estudos prospectivos que analisem exatamente isso. Será que se eu tiver uma UTI e eu dividir, ela não tem round, por exemplo, multidisciplinar de todos os pacientes, só de alguns, será que eu posso fazer um randomizado e colocar a discussão no round para alguns e para outros não, e ver se aquilo ali melhora? Então, tem outras possibilidades para o futuro para a gente melhorar. É uma luz, mas com uma estatística muito bem feita, faz a comparação do pré e pós, depois faz uma análise de regressão para saber se efetivamente qual era o impacto na razão de chances de melhorar ou não, de receber mais fisioterapia ou não. E outra coisa que ele cita, tema da nossa semana passada, é que o trabalho não viu eventos adversos. E aí seria muito bacana, né, Débora? Porque a gente falou semana passada que os eventos adversos eles precisam ser reconhecidos. Então, se eu estou diante de uma situação que eu nem tenho tanta fisioterapia assim, aumentar a oferta de fisioterapia pode estar associada ao aumento de eventos adversos também. A gente falou lá do Team Trial, né, do estudo do grupo Team, que aumentou a intensidade, aumentou o número de eventos adversos. Então, isso pode, mas eles falam que isso não foi levantado. Então, não tem, e nem o resultado no impacto funcional dos pacientes. Mas aí a gente já tem outras literaturas que respaldam isso, né? Que se eu tenho mais gente fazendo fisioterapia e menos tempo para começar, a gente está dando um melhor resultado para esse pessoal. Eu acho que outras coisas que a gente pode pensar, né, na nossa prática clínica e em termos de pesquisa também, é entender qual é a melhor forma da gente passar essa mensagem no round, né? Então, assim, qual a melhor forma de estruturar, né? Qual a melhor forma de passar? Porque o que eu vejo às vezes também acontecendo até se fala da reabilitação, muitas vezes dentro do round, mas numa pegada meio de às vezes até esperando para ver o médico falar o que é para fazer agora, sabe? Ou a equipe se posicionar em relação a alguma coisa, né? E como você falou lá no começo, a ideia é que a gente lidere isso, né? Se a gente está falando de reabilitação e da parte física. Então, eu acho que falta um pouco a gente entender qual é essa melhor maneira. Uma vez eu lembro que teve uma discussão, acho que foi no Instagram, a respeito de, por exemplo, será a equipe precisa saber o que é uma escala, um AMS, né? Uma escala de mobilidade no UTI? Não sei se a equipe precisa saber, né? Então, assim, de novo, como que eu vou passar? Eu acho que não também, né? Como que é a melhor forma de eu passar? Porque se a ideia ali é criar uma cultura, né? Tirar barreiras, eu preciso ser acessível, né? Na informação que eu estou passando, né? Se a ideia ali é falar, olha, eu, Débora, como fisioterapeuta, estou fazendo a reabilitação desse paciente. Eu não posso ficar sempre em cima do muro, esperando o médico me falar qual que é o próximo passo. Eu tenho que Perguntando, trazer, eu olha, posso fazer? Poxa, mas não é você que é o responsável? Você tem que saber a hora de fazer. exatamente. Ou esperando, né, o médico falar assim, ah, não, então tá bom, agora vocês podem andar, né?
Então, acho que a gente ainda precisa discutir um pouco em relação a isso, ao meu ver, assim, sabe? Como que a gente se comunica ali, sabe? Como que a gente passa essas informações, né? Assim, se a gente parar para pensar, quando a gente está no round, né? Aquela velha história, e eles começam a falar muito específico do antibiótico, da bactéria, a gente fala, meu, beleza, sabe? Não serve para todo mundo essa informação. Então, eu não sei se essa informação deveria ser dada ali naquele momento, né? Então, a mesma coisa para a gente, né? O que eu acho é que a gente tem que tomar cuidado na prática para não cair num simplismo, onde a gente só fala assim, ele andou, né? E aí depois reclama, acham que a fisioterapia na UTI só faz, né, andar, pôr em pé e não sei o quê. Né? Então, o simplismo eu acho muito ruim, mas também não é a hora da gente fazer o que a gente colocar critica de outras profissões, falas. né? Exatamente. Então, acho que esse ponto é um ponto ainda que falta a gente achar, sabe? Eu acho que a estruturação de como a visita é feita ajuda muito nisso. Então, a gente pode ter perguntas padrões dentro da visita. Do mesmo jeito que pode ter para todos os outros assuntos da UTI, a gente pode ter perguntas padrões do tipo: o paciente já consegue sair da cama, o paciente precisa de auxílio, o paciente tem diagnóstico de fraqueza muscular, o paciente tem nível de consciência adequado para isso. Então, talvez são perguntas que vão ajudar todo mundo a saber, né? Olha, está caminhando para isso, por quê? Por causa disso, por isso a gente O que não que ele consegue evoluir. precisa para próxima Exatamente, o que ele progressão, precisa para a né? próxima. O paciente consegue atingir ortostatismo ou deambulação? Não, por quê? Porque tem fraqueza, não, porque ele tem tontura. Então, cada uma dessas coisas traz para a gente um tratamento diferente, ou da gente ou dos outros profissionais. Por isso é importante ser discutido no round. Pensando nisso, Débora, deixa eu te fazer uma proposta, então. Vamos fazer um bate-bola. É um jogo rápido, é ping-pong. Até lembrei do Guilherme agora, ping-pong, tênis de mesa. Vamos fazer um bate-bola sobre o que não falar dentro da visita. Podemos? Podemos. Manda uma frase que você acha que a gente não Você. deve falar na hora da visita, pensando na reabilitação. Eu acho que uma frase que a gente não deve falar no round multidisciplinar é: eu queria saber se esse paciente pode. Eu acho que Perfeito. dá para Excelente. trocar por outros termos. Excelente. Eu acho que uma outra frase que a gente não pode fazer é tipo assim: a gente está esperando as outras equipes passarem para ver o paciente. Não pode, a gente não tem que esperar. Se você tem que buscar. O que mais? Eu acho que outra frase que não pode ter no round é: não sei. Não sei. Não Boa, sei. Não sei boa. como ele era antes, não sei como tá a força muscular, não sei se ele já andou. Não pode, você tem que saber. Exatamente, boa. Eu acho que uma outra frase que tem que ter é: eu tenho medo. Tipo, eu tenho medo de progredir. Eu tenho medo, eu tenho receio. Não, Eu não pode receio, ter receio. Porque se exatamente. você tiver receio, você até pode ter, mas você tem que engolir seco se tiver indicação. Se o seu receio for por causa de uma contraindicação, não é receio, é contraindicação. E o que você acha que Exato. tem que ter? O que um fisioterapeuta, chegou lá, falou, antes de falar físio, o que ele solta? Eu acho que uma das coisas que tem que ter é onde o paciente está agora, sabe? Então, acho que sempre tem que ser falado: olha, hoje ele é capaz de fazer tal coisa. Ótimo. Eu acho que tem que ter sempre o direcionamento para o nível de consciência que a gente precisa para mobilizar. Eu preciso do paciente acordado, eu preciso do paciente rasero, eu preciso do paciente assim, porque eu não estou prescrevendo, mas eu estou dando para a equipe o que eu necessito para poder mobilizar o paciente. Boa. Eu acho que outra coisa que sempre tem que ter é qual é o nosso próximo passo. Então, assim, tem que ter essa fala de, né, eu falei onde ele estava, e aí ter essa fala de a gente está buscando tal coisa, né? A nossa meta é tal coisa, né? Então, acho que a equipe tem que saber qual que é o nosso próximo passo com esse paciente. E eu para fechar, eu colocaria motivos. Sempre dê um motivo do alcance ou do não alcance da meta terapêutica anterior. Porque como as visitas geralmente são dia a dia, antes você falou, tem que andar. Ele está aqui, a meta é andar. No outro dia você tem que começar falando, ele andou, ok, ele conseguiu tanto, que você acabou de falar, ou então ele não conseguiu por causa desse motivo. Então tem que trazer à tona também as justificativas do o que impede ou favorece a nossa progressão de mobilidade também.
Né? Eu acho que são dicas para a gente poder ajudar o pessoal. Como a gente deve se portar nisso na prática? E outra dica é, não adianta brigar. O round não é round de briga. Eu acho até que o nome ele fica meio estranho. Eu prefiro visita, porque parece que é uma coisa de briga entre profissionais. Não é uma coisa, muito pelo contrário. O round ele é concêntrico. Ele é para concentrar as coisas, para trazer todo mundo para o mesmo ponto, e no meio a gente sabe qual é esse ponto, que é o paciente, e que a reabilitação dele esteja ali também. E a outra coisa que eu ia falar também é, gente, tom de voz, né? Tom de voz é importante para as pessoas ouvirem, para mostrar o quanto você está confiante naquilo que você está falando. Então, treine o seu tom de voz, nem agressivo e nem baixinho, que não dá para ver nada. Apagado. Né? Isso. Um tom de voz assertivo. Muito bom. Excelentes dicas. Muito bom. Acho que a gente termina por aqui, só para lembrar que quem está lá, né, no Apoia-se vai receber esse artigo, né? De novo, a gente segue aqui com a nossa proposta de atualizarmos sempre vocês, o que tem saído aí na literatura de mais interessante, que a gente consegue trazer para a nossa prática clínica. Então, a gente fica com a dica hoje, que é ler o artigo, né? A dica é inscreva-se lá no Apoia-se e leia o artigo que a gente vai mandar. Né? Lembrando também dos nossos cursos, o curso de prescrição clínica e o curso de diálise. Então, por exemplo, né, acho que quando a gente falou, não pode colocar, eu tenho receio de fazer, uma das coisas sempre é a diálise, né? Eu tenho receio de fazer porque está na diálise. Com o nosso curso você vai saber se pode, se não pode, não vai mais ter receio, né? Então é importante buscar essa formação. E aí a gente se vê na semana que vem com mais um episódio. Gente, obrigado pela companhia, Sancler, todo mundo que está acompanhando, até a semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.